Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E hoje, gente, é um vídeo muito especial. Todos são, é difícil falar o que não é especial. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre promessa. Vou ter até meu blazer para falar sobre promessa. Ai, eu sou muito engraçada. Gente, eu quero dar um testemunho aqui falando sobre promessa e eu quero aqui te incentivar a não desistir das promessas que o Senhor tem para você, porque céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não passa. Pode passar anos, pode passar muita coisa, mas a promessa do Senhor, ela não deixa de se cumprir. Amém? Então vamos primeiro abrir a palavra do Senhor, que eu tenho certeza que Deus já vai falar com você nesse versículo como o Senhor falou comigo. Lá em Números, capítulo 23, no versículo 19, diz assim: Deus não é como os homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Aqui ele termina dizendo, ele diz que faz e faz mesmo. O Senhor é o Deus que faz. Ah, Thaís, eu não sou cristão, não acredito que Deus faz. Deus faz. Se você ler a palavra do Senhor e você olhar para a sociedade, tudo que tem acontecido hoje, você vai ver que Deus faz. Porque tudo que está acontecendo é a palavra do Senhor se cumprindo e ainda tem bastante coisa aí para acontecer até a volta de Jesus. E eu quero falar sobre promessas, porque o que o versículo está falando é: Deus não é como os homens. Se Deus falou que vai fazer, Ele faz. E é isso que Ele faz. Ele faz. E pronto. E acabou. Não adianta o ser humano falar que Ele não faz, porque Ele faz. Acabou, é isso. Já poderia finalizar o vídeo aqui. Mas vamos lá. Gente, eu, na semana passada, no dia 17 de novembro de 2024, no domingo, eu recebi um convite muito especial de uma igreja aqui da região dos Lagos para eu pregar na festividade da mocidade, que era Atraídos pela Graça, e contar o meu testemunho do acidente. Pensa numa pessoa que ficou nervosa. Foi eu. As pessoas falam que não parece ter ficado nervosa, mas eu fiquei. E logo quando eu recebi, né, a oportunidade, na verdade essa oportunidade já tinha sido feita para mim há uns meses atrás, e enfim, foram se passando ali os meses e eu entreguei na mão do Senhor. Por quê? Eu já tinha recebido a oportunidade de uma outra igreja há algum tempo atrás. Só que eu ainda não me sentia pronta para aceitar nenhuma oportunidade de nenhuma igreja para pregar para nada, porque eu sentia que ainda não era o tempo e que Deus estava me preparando dentro da minha igreja e que no tempo certo Deus iria me levar a uma outra igreja se Ele quisesse. Enfim, e eu sempre orei para que eu não fosse a lugares que o Senhor não permitisse. Eu sempre orei para que eu não vivesse oportunidades que não fosse da vontade do Senhor. Por quê? Nunca foi a minha intenção viver coisas fora da vontade de Deus, porque lá no meu passado eu vivi coisas fora da vontade de Deus. Eu vivi coisas que não era aquilo que Deus tinha planejado para mim. E eu colhi o fruto do meu pecado, do meu erro. E quando eu colhi, não foi bom. Foi horrível. E o que eu fiz? Eu mudei. Então, como eu tinha errado em muitas coisas lá no passado, eu comecei a fazer diferente e viver sobre obediência e submissão ao Senhor. E foi aí que tudo mudou na minha vida e principalmente eu. Então, o que eu sempre coloquei diante do Senhor? Eu não quero receber oportunidade que venha do homem. Eu quero uma oportunidade que venha do Senhor. Que o Senhor toque lá no homem, em quem for, e essa oportunidade chegue até mim. E foi então que eu recebi essa oportunidade, aí se passaram alguns meses, e eu pensei, vai surgir no tempo do Senhor que tiver que acontecer. Nessa mesma semana que eu recebi essa oportunidade para pregar, no dia 17, eu recebi também uma mensagem do canal Semeando Vidas, que eu já tinha entrado em contato com eles para mandar o testemunho do meu acidente. Só que aí aconteceu várias coisas, eu não mandei o vídeo para eles, eu cheguei a gravar, mas eu não mandei o vídeo.
Na mesma semana eu recebi a mensagem deles para eu enviar o vídeo e recebi a mensagem para oportunidade de eu ir pregar no dia 17. E eu fiquei muito feliz, porque foi tudo na mesma semana e eu tava muito sentindo assim que era um novo tempo de Deus na minha vida e que alguma coisa ia acontecer, sabe? Eu tava muito sentindo isso. Aceitei essas duas oportunidades. E quando foi num sábado, bem antes, no mês anterior, na semana que eu recebi essas oportunidades, as oportunidades seriam para outro mês, eu fui num congresso de mulheres e ali o Senhor falou muito comigo. E eu entendi que de fato tinha chegado o tempo de aceitar essas oportunidades que o Senhor estava me dando. Então foi a partir desse congresso que eu me senti como se eu estivesse pronta, como se fosse realmente o tempo do Senhor me dando aquelas oportunidades, não fosse algo do homem, mas algo do Senhor. E aí eu descansei e soube aproveitar as oportunidades. Só que eu quero comentar especificamente sobre a oportunidade do dia 17, porque foi a primeira vez que eu preguei em uma igreja que não é a minha igreja. Então eu saí completamente da minha zona de conforto, né? Mas eu digo que pregar eu não tô 100% na minha zona de conforto, porque pregar, pra mim, a palavra do Senhor é algo de muita responsabilidade. Eu tenho muito temor à palavra do Senhor, ao Senhor. Então, pra mim, eu sempre fico um pouco nervosa antes de pregar a palavra, porque eu, né? Enfim, eu sei que sem o Senhor nada posso fazer. Então, eu fico, Senhor, me usa. Se for só eu, deu ruim. Senhor, eu preciso do Senhor. Enfim, e fui no dia 17. Gente, pensa que eu fiz de tudo organizado, programado para dar certo. E aí me arrumei tudo um tempão antes, me organizei. E aí na sexta eu fiquei doente, comecei a ficar doente, mandei mensagem pra minha pastora, pelo amor do pai, ora por mim, que o diabo tá se levantando aqui na minha saúde aqui, entendeu? E aí fiquei doente, comecei a tacar remédio e orar. Tava em jejum, passei a semana toda jejuando, pedindo para que Deus me preparasse. Fui ali, né, orando e me consagrando ao Senhor, jejuando. E quando chegou no domingo, a gente se preparou e eu tinha que estar na igreja às 6 horas. Eu comecei a chamar o Uber às 5h20 da tarde. Eu moro não tão longe da igreja da cidade que fica, né? E aí o que acontece? O Uber vem e bota lá no aplicativo que daqui a 20 e poucos minutos ia chegar. Eu esperei aquele tempo todo. Quando tava chegando perto, o que o Uber fez? Cancelou a viagem. Aí entrei naquele meio desespero, porque já estava perto de dar 6 horas, começou a chover pra caramba, e aí foi aquela luta, foi uns 5 minutos mais ou menos para achar outra pessoa para vir aqui pegar, porque onde eu moro é difícil eles aceitarem entrar. Foi uma loucura para um Uber conseguir chegar aqui, chegou e a gente foi. Deu 6 horas, eu estava dentro do Uber, por quê? Porque estava um trânsito terrível e ninguém entendendo o porquê do trânsito, porque não tinha acidente. Aí a gente pensou, só pode ser por causa do feriado que as pessoas estão indo embora. Enfim, deu 6 horas, o culto começou e eu presa onde? No trânsito. E começou aquele desespero, e eu, meu Deus do céu, e eu orava em pensamento, e a minha mãe falava, minha filha do céu, ela chegava. Aí o Uber, vendo meu nervosismo, ele falou, calma, irmã. E aí falando, hoje vai ser vigília, hoje vai ser vigília. Eu, meu pai do céu, é a primeira vez que eu vou pegar numa igreja fora, que vergonha eu chegar lá. Eu queria chegar lá no horário certinho, né, gente? Primeira, né, vez e tal. Foi um caos, eu sei que eu cheguei na igreja, sabe que horas? Cheguei às 6h55, 7h55 eu já tava pregando. O Uber teve ali que dar uma volta, fazer um negócio assim pra ele conseguir diminuir o tempo, né, da gente ali no trânsito. Enfim, consegui chegar na igreja, consegui pregar, ser usada pelo Senhor. Ali eu recebi outra oportunidade. E por que eu tô contando isso pra você e o que tem a ver isso com promessa e o que eu li na palavra do Senhor? Há mais ou menos 6, 7 anos atrás, Deus usou uma irmã na minha igreja e ela falou assim pra mim, Thaís, você não vai ficar só aqui na igreja. Você vai em outros lugares. Deus vai te levar em outros lugares além daqui. Então, e ela revelou o meu chamado, que o meu chamado, o Senhor revelou através dela que o meu chamado era a palavra, que era para eu me preparar e que Deus iria me levar em outros lugares além dali da minha igreja. Depois de uns 2 anos depois disso, 2 a 3 anos, eu recebi Deus revelando através de uma outra missionária falando a mesma coisa, que eu iria para outros lugares,
que a minha família iria ficar saudosa, iria sentir saudade. Ainda falou, falou pra minha mãe, aproveita sua filha, que vai chegar o tempo dela aí e a família vai ficar saudosa, vai sentir saudade. Então, Deus falou comigo há 6 anos, depois de um tempo falou de novo. E por que eu tô dizendo isso? Porque Deus me prometeu há anos atrás. Há anos atrás, 6, 7 anos atrás. Tem bastante tempo isso. Isso foi, se eu não me engano, foi em 2018 ou 2019, mas eu acredito que foi em 2019. E agora em 2024, no finalzinho de 2024, que começou a se cumprir. E por que eu quero dizer isso pra você? Às vezes Deus pode te dar uma promessa hoje e ela pode se concretizar amanhã, ou daqui uma semana, ou daqui um mês. Mas pode ser que Deus te faça uma promessa hoje e Ele realize daqui 6, 7, 8, 9, 10 anos. E aí eu quero te perguntar qual é o seu comportamento diante desse tempo de espera. Porque a ordem que Deus me deu foi, você vai, mas estuda, se prepara. E uma coisa que a missionária falou para mim é, enquanto você está nesse tempo, você se prepara para as coisas do Senhor, se lança na obra do Senhor, porque é através disso que Deus vai te preparar. Então, o que a gente faz quando a gente está nesse processo da espera da promessa? A gente tem que se preparar. Não adianta a gente receber uma promessa de Deus e a gente ficar sentado esperando. A gente recebe a promessa de Deus, a gente tem que se lançar na obra de Deus. A gente tem que trabalhar na obra de Deus para que a gente seja aperfeiçoado pelo Senhor, para que a gente chegue no cumprimento daquela promessa. Só que muitas das vezes a gente recebe uma promessa, a gente fica da mesma forma que a gente está naquele momento que a gente recebe e a gente passa anos e anos e anos da mesma forma e questionando o Senhor por que o Senhor ainda não fez a promessa se cumprir. Por que hoje eu estou começando a viver uma promessa de 6 a 7 anos? Porque eu fui obediente em fazer o quê? Obedecer a voz do Senhor, que foi: se prepara, estuda, ler a palavra, mergulha. E é isso que eu tenho feito. Então, entenda, o Senhor ele vai liberar uma promessa, mas muitas das vezes ele vai liberar uma ordem, uma ordenância para que você siga aquilo dali. Para que quando você chegue no cumprimento daquela promessa, você comece a viver a promessa, você esteja apta para aquilo dali. Por exemplo, uma pessoa que faz uma faculdade, ela pode no primeiro período de faculdade começar a exercer a profissão? Não. Óbvio que não. Ela vai ter que passar por aqueles anos, aquela preparação daqueles anos, para que ela consiga se desenvolver para chegar na profissão e ela praticar aquilo dali, depois de ter aprendido tudo que ela aprendeu. Então ela não pode viver a promessa de um emprego sem ela ter o conhecimento daquele emprego. Um patrão até pode falar assim, beleza, você começou a fazer uma faculdade de Direito. Quando você sair, você vai ter um trabalho aqui. Mas para você ter um trabalho ali, você vai ter que precisar fazer o quê? Estudar Direito. Você vai ter que passar pela faculdade de Direito. Então, com a promessa é a mesma coisa. Muitas promessas do Senhor, elas estão linkadas às coisas que é um processo e que a gente precisa viver o processo e se preparar para receber elas. Só que muitas das vezes a gente negligencia as promessas do Senhor, achando que da mesma forma que a gente recebeu, a gente tem que estar quando a promessa chegar. E não é assim. Por exemplo, pessoas que estão solteiras esperando uma pessoa em Deus, esperando um marido, uma esposa. Vai ficar parada ali sentada? Não, se lança na obra de Deus, vai fazer a obra de Deus, vai focar em estudar, vai fazer as coisas que na hora e no momento certo você vai se encontrar com a pessoa. Deus vai trazer a pessoa até você ou vai te levar até a pessoa. Então as coisas vão acontecer no tempo do Senhor. Não seja a pessoa precipitada que faz as coisas fora do tempo do Senhor, porque você vai colher espinhos ao invés de frutos. Não queira colocar a velocidade rápida naquilo que não é a velocidade de Deus. Então, saiba esperar a promessa e viver o processo da promessa. Não fique murmurando, questionando, falando, ai Senhor, mas a promessa ainda não chegou, tá demorando, tá isso, tá aquilo, tá aquilo outro. Para de ser chato, para de ser chata. Ai, gente, é cansativo, imagina pra gente, imagina pro Senhor, coitado. Às vezes eu fico falando, Senhor, o Senhor é tão paciente comigo, que se fosse eu não teria uma paciência comigo não, sou muito chata.
Porque o ser humano é chato, entendeu? Então a gente tem que parar com isso, a gente tem que entender que as coisas vão acontecer no tempo do Senhor, e o tempo do Senhor é melhor do que o nosso, entende? Então você precisa entender que as promessas do Senhor vai se cumprir? Vai, porque Deus, Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. A única forma disso não se cumprir é você não sendo obediente, não sendo submisso, saindo da vontade do Senhor, servindo ao mundo. Aí a promessa, provavelmente, muita possibilidade de não se cumprir. Mas se você estiver dentro da vontade do Senhor, esperando o tempo do Senhor, sendo obediente, sendo servo do Senhor, sendo submisso, fazendo a obra dele, fazendo o que ele está mandando, você vai viver a promessa. Não tem como você não viver a promessa. Então, foca naquilo que o Senhor está te ordenando durante esse processo de espera da sua promessa. Não desista da promessa. O diabo, ele quer fazer a gente desistir daquilo que Deus tem prometido. Mas não desiste, porque quando a gente começa a viver a promessa, a gente vê o quanto foi maravilhoso esperar, o quanto foi maravilhoso ser paciente, o quanto foi maravilhoso acontecer no tempo do Senhor e não no nosso, sabe? Então, viva cada tempo, sabe? Deus está te dando hoje, viva o hoje. Você sabe que você tem uma promessa e que ela vai se cumprir, mas não fica vivendo hoje, tipo, ai, essa promessa, Senhor, me dá logo essa promessa, Senhor. Não seja uma pessoa apressada, seja uma pessoa que sabe esperar no Senhor, entendeu? Espera com paciência do Senhor, que Ele vai te abençoar, Ele vai cumprir a promessa dEle, mas seja uma pessoa paciente, seja uma pessoa que sabe que céus e terra pode passar, pode acontecer tudo, mas se você estiver na posição, Deus vai cumprir a promessa. A promessa vai se cumprir no tempo certo. Mas você precisa se preparar. Não dá pra ficar congelado igual no dia que você recebeu até a promessa vir. Não. Se prepara, ora, jejua, vai fazer as coisas que é necessário, aquilo que Deus mandou, para que quando a promessa chegar, você esteja maravilhosa, esperando pra viver a promessa. Entendeu? Então é isso, gente. Eu tenho vivido essa promessa. Esse é o vídeo, eu tenho vivido essa promessa. E eu sei que é só o início dela, eu ainda vejo Deus me preparando, ainda tenho muita coisa, eu falo, Senhor, ainda tem bastante coisa aqui para preparar. E no tempo do Senhor tudo vai acontecer conforme a vontade dEle. O meu testemunho ele já está com 11 mil visualizações lá no canal do Semeando Vidas. Se você não viu, vai lá ver que tá uma bênção. Então, assim, tudo tem um tempo certo, né? Tudo tem um tempo do Senhor, o tempo do Senhor é o melhor do que o nosso. E quando a gente não quer ultrapassar e deixar de viver esse tempo, a gente vive as coisas da melhor maneira, sabe? Porque a gente não é pego despreparado, desprevenido, não, mas a gente está ali sobre o comando do Senhor e isso é a melhor coisa. Então, hoje eu tenho vivido as promessas e eu tô, assim, muito feliz, muito grata a Deus por chegar até aqui, por estar começando a viver essas promessas. E eu creio que é só o início dela e já fica assim, Senhor, imagina as outras promessas que o Senhor me fez, que coisa linda que vai ser, hein? Então é isso, gente. Viva cada dia. A Bíblia fala cada dia baixe seu mal. Então viva cada dia. Entregue nas mãos do Senhor. Não desanime. O tempo passa, passa. Às vezes o tempo dá uma desanimada. Ai, tá demorando, não. Quando sua mente fala assim, tá demorando, você fala, não, vai ser no tempo certo. Tá sendo no tempo certo. Você tem que pensar que hoje é um dia a menos para tu chegar na tua promessa. Entendeu? Você dá um dia a menos de espera, uma semana a menos. Eu, por exemplo, eu tenho uma outra promessa que o Senhor me deu, que sempre que eu passo em uma determinada loja, eu sempre penso, Senhor, uma semana a menos da minha espera, Senhor, um dia a menos da minha espera. Por quê? Porque eu tenho que confrontar o meu cérebro humano que a promessa do Senhor vai se cumprir, não importa o tempo, e que cada vez eu estou mais perto, não mais longe, mais perto. Então, cultive isso na sua mente, cada dia está mais perto. E viva as ordenanças do Senhor, aquilo que Ele tem te orientado, enquanto você está esperando as suas promessas, porque elas vão se cumprir. Não importa o tempo que passar, não importa se o seu cenário não é provável para que isso aconteça, o Senhor falou que vai cumprir, Ele vai cumprir. Só basta você se manter na posição, continuar orando e esperando nele e confiando que Ele vai fazer. Amém? Continua crendo, em nome de Jesus. Espero que esse vídeo tenha falado com você, como o Senhor tem falado comigo através dessa palavra maravilhosa e da palavra dele e também dos vídeos que o Senhor também fala comigo nos meus próprios vídeos, porque o Senhor é maravilhoso. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Não esquece de comentar, compartilhar e curtir esse vídeo e se inscrever no canal caso você seja novo aqui.
Deus te abençoe sua casa, sua família e seu ministério. E fique à vontade para ver mais vídeos no canal. Deus abençoe você e não esqueça que as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, Deus abençoe.